Fala pessoal, a paz do Senhor Jesus para você, eu sou o Vini. E eu sou a Rafa. Bem-vindos de volta a mais um episódio do Café com Debate, um local seguro para você ser instigado a frequentar a EBD mais próxima da sua casa. E antes da gente começar e falar qualquer coisa, eu vou te dizer, senta e fica com a gente, porque o pessoal que tá com a gente aqui, cara, vocês não estão preparados para isso aqui, não é verdade, Rafa? Com certeza. A gente sempre fala deles, né, Vini? Todo episódio. Todo final de episódio vocês escutam o nome do local, aonde ir, as instruções. Fica aqui que daqui a pouco a gente fala sobre hoje eles. Vocês vão conhecer a equipe, não é verdade? Exatamente. Então, aproveite, né, Vini, para curtir, para compartilhar, para comentar. Fale com a gente o que vocês estão achando. Mande para os seus amigos, para os seus conhecidos, para que outras vidas também possam ser edificadas na palavra. Exatamente. Na verdade, aproveitando esse espaço do falar, lembre-se que nós temos um espaço interativo. Aqui embaixo está passando e-mail, número. Entre em contato com a gente quer saber, ouvir o seu testemunho, a sua história e saber o que você está achando de tudo isso aqui que é feito com muito carinho para chegar até a sua casa e transformar a sua vida de forma benéfica e à luz da palavra, que é o mais importante. Com certeza, porque é sobre engajamento, Vini? É sobre o quê? Relacionamento. Esse é o nosso interesse, você já sabe disso. E agora, pra gente ganhar tempo, elas que estão ali, ó, alimentam a gente, fazem cuscuz, pastel, coxinha, mãos abençoadas pra cozinhar, porque tem que ter dom de Deus pra fazer isso. Com certeza, são nossas irmãs em Cristo e fiquei sabendo que uma professora está aí, é verdade, Vini? Fiquei sabendo que é lá da sua classe. Exatamente. De quem nós estamos falando, Vini? Café Girê, vem cá, Café Girê. Paz do Senhor Jesus. Paz. Seja bem-vindo. Paz do Senhor Jesus, amor. Seja bem-vindo. Paz do Senhor Jesus. Olá, meninas. Como vocês estão? Estamos bem. Estão bem? Estão nervosas ou não? Pouco. A Betinha, eu sei que já veio pra cá, né, Betinha? Sim, já falou, já tá em casa. Já tô em Simone a primeira vez, Thaís a primeira vez também. Mas antes, vamos deixar elas se apresentarem. Exatamente. Por favor. Elas. Bom, acho que todo mundo já me conhece, né? Eu sou a Beth. Olha, não tá o time completo, tá, gente? Eu tentei por muito esforço trazer o time completo, mas a gente tem alguns que não são muito bem assim de frente de câmera, fica com muita vergonha, Sim. não quiseram estar aqui, outras também tá de licença maternidade, nossa companheira Maíra. Tem mais uma equipe no Café Girê também. Tem. Essa aqui é só uma partezinha da equipe só. Que bênção. Glória a Deus. Simone, minha amiga. Sim, Simone, sou eu, faço parte também do Café Girê. Obrigada, né, pelo convite de estar aqui com vocês. Foi um prazer nosso. Senta-se Te em receber, casa. por favor. Eu sou a Thaís, pastora. Sou a Thaís, também faço parte desse departamento abençoado. Glória a Deus. E é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Amém. A gente já, de antemão, eu e a Rafa e toda a equipe do Café com Debate quer agradecer a vocês, porque nós vemos o empenho de vocês todos os cultos, pós-cultos. Exato. Quando acaba a classe da EBD, para onde eles vão? Para o Café Girei. Vocês nos atendem com muito carinho, com muita recomendação. Tudo que vocês fazem é uma delícia. Eu quero que vocês... Qual é o segredo em oração que vocês pedem ao Senhor para fazer tudo que vocês Sim, fazem? porque todo culto a minha amiga, mamãe, dinheiro pro café direito. Oi? E pela obra extraordinária de toparem estar quebrando as fronteiras, né, rompendo as fronteiras e ajudando tantos outros lugares, porque o Café Girê é uma obra missionária. Às vezes a gente olha de forma externa e pensa, lanchonete, restaurante. Não, é uma obra missionária. A Thaís mesmo já falou várias vezes, né? Eu já fui para tantos países diferentes que eu perdi as contas de tantos lugares que o Senhor permitiu com que o investimento de vocês e o trabalho de vocês chegassem. Verdade. Né? E hoje a gente vai falar sobre o que, Rafa? Mas hoje nós vamos falar sobre a consciência, Exato. Vini, o tribunal interior. Você pode ler o texto áureo para a Com gente, por certeza. gentileza? Vamos para o texto áureo. E por isso, procure sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Atos 24, 16. Gente, a gente for pensar, eu estava estudando a lição, eu pensei, gente, a gente já está na lição 6 do último trimestre do ano. 2026 já está batendo as nossas portas. Já parou para pensar? Então, a gente vai estudar sobre a consciência. A lição vai nos dizer, né, deu para a gente também o texto áureo, que ela funciona como um tribunal. Isso. Achei super interessante, que ela acusa, ela defende e ela julga. Ela faz papel de promotor, de juiz de defesa
de tudo, exatamente. E quando eu estava estudando, eu falei assim, gente, quantas vezes a gente fala assim, nossa, você não tem consciência? Não. A gente fala isso com as pessoas. E hoje nós vamos ser incentivados para que a nossa consciência ela venha a ser uma consciência segundo a palavra do Senhor. E é isso que nós vamos aprender aqui, porque aqui a Betinha está aqui, é professora, a gente vai só começar, porque lá na escola dominical tem uma profundidade de assunto para ser tratado. Aqui é só o spoiler. Exatamente, viu o inglês que rico. Depois dessa, Vini, fique à vontade. Mas a gente escuta bons comentários sobre a EBD das mulheres, né? E vocês vão provar isso hoje pra gente que isso é verdade. Mas vamos lá, a gente fala muito e a gente escuta e pode ler na lição sobre as vozes da consciência, né? E a Rafa já separou um pouco pra gente como elas operam, mas, Beth, eu quero começar para você com uma pergunta e vai nos abrir muito o contexto para o que a gente vai falar aqui. Sobre as vozes da consciência, você já deve ter escutado aquele termo do eu quero dormir com a minha consciência tranquila. Quero dormir, colocar a cabeça no travesseiro com a minha consciência tranquila, sem dívida com ninguém. Fala para mim sobre essa questão, como funciona. Vou deitar com a minha consciência tranquila e quando foi, se já existiu algum momento em que você teve uma experiência da sua consciência te aproximar de Deus, dela cooperar para a sua fé, ou então não cooperar, mas querer te afastar, te acusar, te condenar. Comenta um pouco pra gente sobre isso. Então, Vini, eu acho interessante essas lições que nós estamos aprendendo, né? Nós já vimos sobre espírito, sobre a alma. Sim. Eu acho lindo a gente entender como Deus constituiu, como Deus construiu o ser humano, né? Eu gosto de pensar que a consciência, ela conversa diretamente com o espírito, diretamente com ele. Então, assim, todas as vezes, nós cristãos, depois que você recebe o Espírito Santo dentro de você, sempre que você faz alguma coisa, vem aquele momentinho, não deveria ter feito isso. Exato. Ou então vem aquele, nossa, que legal, você fez isso, parabéns. Aí você sente, né, aquele alívio, aquela tranquilidade. Ou às vezes o fato da gente estar muito cansado, não tirei o tempo para orar, não tirei o tempo para buscar Deus, aí você deita a cabecinha no travesseiro, aí você pensa, poxa, nem 20 minutinhos eu tirei hoje, nossa, nem 5 minutinhos. E aquilo ali é a consciência diretamente conversando com o Espírito, né? E faz a gente entender que nós precisamos voltar e se achegar mais a Deus e estar mais perto para poder ter essa consciência tranquila. Glória a Deus. E você, Vini, você tem alguma experiência para nos contar sobre isso? Algum momento? Fui indagado, virei a vítima. Oh, Senhor! Mas, na verdade, Beth, você resumiu muito bem a respeito da consciência, né? Nos contribuiu muito bem. E sim, eu acho que nesse progresso da nossa caminhada com Cristo, a nossa consciência ela pode servir a nos aproximar, como ela pode ser um grande empecilho, se a gente não aprender a entender, dividir e estar conciliado em Cristo em oração. Porque a gente aprendeu sobre a alma na lição anterior, lição número 5, né? E a gente vai ver a nossa capacidade cognitiva, como opera, os sentimentos, as emoções. E a consciência pode ser influenciada por tudo isso. Como já aconteceu comigo, de achar que era a voz do Senhor, quando era a voz da consciência, como se as duas fossem parecidas, né? A gente se engana como se as duas tivessem semelhança, quando na verdade a voz do Senhor é totalmente diferente, divergente da voz da consciência. A consciência, ela, como a Betinha falou, ela trabalha, ela pode ser serva do Espírito. Com certeza, ela se submetém ao Espírito. Mas depende de onde está a sua devoção no Espírito. O quão ligado com o Senhor você está. O seu corpo, ele é servo de Cristo. Você tem submetido os seus pensamentos, a sua mente, a sua consciência ao Senhor, então de certo ela será serva. Agora, se você não submeter, irmão, você pode ter, a gente tem senso de justiça, né? O ser humano em si, isso é uma semelhança divina, nós temos o nosso senso de justiça, mas isso não quer dizer que nós somos justos. Como já aconteceu comigo também, de achar que está sendo justo por conta da consciência, mas na verdade, no final da história, eu estava servindo aos meus deleites. Então, às vezes, Vini, até também ela pode nos impedir a certo ponto da pessoa achar que ela não merece o perdão. É verdade. Às vezes, né, falha e aí a pessoa fala, eu não vou mais nem me achegar porque eu não mereço perdão. A consciência fica ali, você falhou tanto que você não merece mais esse perdão. Eu acho que uma das maiores guerras do novo convertido vai ser a consciência. Sim. Vai ser a consciência dessa voz
interna, De que vai, si, que vai se tornar externa, que vai dizer, você não é merecedor, olha o que você fez, olha onde você tocou, por onde você passou. E eu acho verdade, porque antes de aceitar Jesus verdadeiramente, a consciência, ela trabalha para te acusar. É verdade. Ela te acusa o tempo todo. E se você erra, ela está te acusando. Agora, depois que você aceita Jesus, ela pode até te acusar, mas ela vem para te moldar segundo o caráter de Cristo. É verdade. Ela não vem para te afastar de Cristo. E eu acho interessante isso, quando vocês falam do engano da consciência, essa questão que ela vem e a gente acha que é uma coisa, quando na verdade é o nosso grande... Essa busca por resposta nossa, às vezes cai nesse erro. É verdade. E isso a gente vê lá no Éden, É. né? Quando Adão e Eva pecaram, aí, né, o Adão culpou a Eva. O que a Eva fez? Culpou a serpente. Exatamente, porque a gente tem essa tendência de querer transferir a responsabilidade para o outro. A gente tem essa tendência de querer apagar a nossa consciência para nos dizer que estamos certos, mas a culpa é dele. A culpa É é dele. verdade. Né? Então, assim, Simone, tudo bem? Vocês estão bem? Estão bem? Ah, tá em casa? Estou em casa. Falando de casa, Simone. A gente sabe que você tem 2 filhos, né? Lindos. Uau, 2 netos. Uau. Olha que 2 coisa linda, netos. com 2 netos. Quem olha e diz que fala que tem 2 filhos, na netos? verdade. 3, exato. filhos. Tem a Maíra e os 2, né? Os gêmeos. Que eu até hoje eu não sei diferenciar o gêmeo. Vamos abrir uma propaganda aqui, gente. Ela é jovem assim porque ela frequenta e consome no café Giri. É tudo ungido, orado ali. Vai pro corpo. Você já presenciou entre eles, assim, alguma briga, alguma coisa assim, que um tem errado e joga a culpa? Foi a né? E foi o Matthew e o David, não é isso? Isso, né? Aí, por exemplo, o Matthew falando, mamãe, foi o David. E você olhando aquilo assim, eu sei como você é uma mulher de Deus, filho, está falando com você assim, inocentes, quer julgar, né? Não sabe de nada. Não sabe de nada. Você já presenciou? Sim, Rafa, várias vezes eu já presenciei. Eles vão fazer 20 anos, né? Eles estão com 19, já vão fazer 20 anos. E assim, até hoje eu já presenciei mesmo situações assim. Mas teve mais situações dessa forma quando eles eram adolescentes, né? Porque o adolescente, ele tem muito esse negócio, né? Que é o dono da verdade. Sim. É o dono da situação, mesmo estando errado, eles acham que eles são o dono da situação. Então, já presenciei, sim, deles estarem lá no quarto discutindo por algum assunto, e aí, de repente, assim, e usando a palavra de Deus mesmo. E um fala e o outro fala, não, mas a palavra diz isso, mas você errou nisso aqui, e por esse motivo, porque a palavra diz isso, e o outro fala da palavra também, e eu só lá ouvindo eles discutirem sobre a situação e tal. E aí, quando um chega e ele diz assim, quando ele vê que ele perdeu, e que pela palavra realmente ele está errado ali, aí ele justifica. Aí ele queria justificar o erro dele. E aí ele diz assim, não, mas você também fez tal situação. Aí é a hora que eu falei, pera lá, eu vou precisar... Agora é a minha vez. Eu vou precisar entrar aí, né? Porque até então, né, um falando com a palavra do outro, que você não pode isso, que a palavra diz isso. E aí eu disse, não, eu vou ter que entrar aí porque... né, explicar para eles como é que funciona isso direitinho. E aí eu sempre digo para eles, e que eu dizia, né, nessa fase de adolescência deles, e até hoje também, quando eu tenho que aconselhar, o que eu dizia para eles é o seguinte, olha, erro, ele não tem justificativa. É injustificável o erro, entende? Assim, independente de qual for a forma do erro é erro, e a gente não pode justificar os nossos erros com o erro de uma outra pessoa. Então, assim, eu explicava isso para eles, explico até hoje. Você errou, então você tem que... olha, eu errei e pronto. Independente da situação. Então, isso eu sempre, assim, dizia isso para ele, ainda digo isso para ele. Criei a Maíra, hoje ela é casada e tudo, tem 2 filhos agora. E eu acredito que ela aprendeu sobre isso e tem passado para os filhos delas também, que errou. Eu tenho que ter a consciência diante de Deus de que eu errei, eu tenho que assumir o meu erro e pronto, não é passar o meu erro para uma outra pessoa, ou jogar, ou tentar justificar um erro através de um erro de uma outra pessoa. E às vezes erro esse que já passou, que já foi resolvido com Deus, e aí a pessoa quer tranquilizar a consciência dela, e daí ela transfere, mas eu errei aqui, mas lembra que você errou e tal?
Então, daí, Não assim, errei sozinho. não errei sozinho aqui na situação. Então, Gostei disso que você disse, para querer tranquilizar a própria consciência, transferir a culpa. transferir a culpa Porque infelizmente o que quando nós somos guiados pelo Espírito a gente faz, né? Tem esse costume de querer transferir. Não, mas eu fiz a minha parte, você que não fez a sua. Quando na verdade, irmão, se você errou, você errou. Peça perdão, alcance misericórdia que é mais fácil. Erro não existe justificativa para um erro, né? Existe perdão. Existe perdão. Arrependimento. Exatamente. E assim como assim, né? Hoje eles são adultos, né? Já vão fazer 20 anos. Tem a Thaís, né? Thaís que tem os filhos que já são pequenos, né? E que realmente tem que ter uma orientação. O que você faz diante de uma situação assim, Thaís? Filhos muito carismáticos, inclusive, né? A Muito Heloísa é carismáticos. mestre em esconder que errou. Assim, eles são diferentes um do outro, entendeu? Sim. Um é mais acolhe, mas a outra já fala, não fui eu, foi ele. E eu falo, Heloísa, visível que foi você, minha filha. Confesso o pecado. Vai enganar a mamãe. Mas eu sempre tento explicar pra ela, né? Principalmente pra ela que ela tem um gênero mais forte, nesse sentido de errar e tentar justificar o erro com outra situação. Eu falo, não, minha filha, você errou, conserte com seu irmão, principalmente quando são crianças, é uma coisa de brinquedo, é uma televisão, eu queria, era assim. Então, assim, eu sempre tenho orientado, mas não é fácil Não é mesmo. lidar com gêneros diferentes. Agora, Thaís, eu lembrei de uma coisa aqui. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu sei que você e o pastor Rafa já cuidaram de uma igreja, de um povo. Na experiência que vocês tiveram, aonde essa parte da consciência mais opera hoje no meio da igreja, do novo convertido? E como vocês fizeram para lidar com esse problema? Ô, Vini, está bem infiltrado mesmo dentro da igreja. A gente liderou 2 igrejas com pessoas totalmente diferentes nesse sentido. E uma das igrejas que a gente chegou, assim que nós chegou, tinha esse conflito de... Como a gente não tinha chegado, chegou um lado e falou, aconteceu isso. Aí chegou outro lado e falou isso. Então, assim, a gente teve que ter sabedoria, principalmente, de ouvir os dois lados, não em conflito, não em confronto, mas de trazer a luz para o problema, né? Onde precisava de perdão, de corrigir o que foi falado. Nós conseguimos lidar com isso e fazer com que aquelas pessoas reconhecessem que precisavam corrigir certas situações que foram faladas, que foram agidas, mas sempre com muita sabedoria em trazer o problema e mostrar, olha, foi assim, não é fácil, não foi de primeira, mas foi solucionado, né? Glória Isso a foi Deus. várias Como a vezes. correção é o caminho da consciência, né? Com certeza. Todos nós falamos a mesma coisa, porque eu corrigi. Quando eu corrigi, Exatamente. glória a Deus. E a gente conversando, e a lição vai nos dizer que a consciência ela tem defeitos, né? Então, assim, às vezes muitos se perdem no meio da caminhada cristã porque não se deixou ser guiado pelo Espírito, eu imagino, né? E deixou a consciência humana falar mais alto do que dirigida por Deus, né? Se é que a gente pode falar assim, a humana e guiada por Deus. Então, assim, e querendo ou não, muitos se escandalizam com a fé, porque passa a julgar os outros numa perspectiva que não é bíblica, né? Então, Betinha, a gente sabe que você tem uma caminhada assim, longa. Teacher? É teacher? Teacher. Então, assim, eu creio que você já viu, né? Infelizmente, você já deve ter presenciado pessoas que estavam mais preocupadas com o outro, em julgar a vida, o erro do outro e que acabaram se afastando ou até mesmo dando aquela balançada na fé. Sim. Eu imagino que você já tenha visto. Então, assim, o que você nos diz a respeito dessas pessoas que colocam os olhos não na palavra, mas que deixam a sua consciência as guiarem ao invés de seu Espírito Santo? Conversa comigo. Sim, Rafa. Você tá me deixando assim num patamar assim, que as pessoas vão pensar que eu sou muito velha, que você falou assim que minha caminhada longa, gente, né? Na verdade, assim, tá Longa de muitas funções. Profunda. Então, Rafa, nessa minha longa caminhada... Até porque você não parece ter mais de 20. Aí as contas não fecham, eu já tenho umas crianças.
Mas nessa caminhada eu já encontrei, infelizmente, sim, muitas pessoas que não entenderam ainda que o nosso papel é olhar para Cristo, né? Verdade. E às vezes a gente olha o pastor ou um ministro e a gente acha que aquele homem não pode cair, ele nunca vai cair, ele que está ministrando, então ele não tem esse direito de cair. Sim. E a gente esquece que ele é homem, Exato. falho, tem Verdade. erros, tem defeitos, é totalmente dependente da misericórdia do Senhor. E às vezes a gente esquece desse detalhe, né? E infelizmente olhamos para ele e de repente ele cai, algo acontece e nós enfraquecemos a nossa fé em Cristo, né? Sim. Porque na verdade a fé nunca esteve em Cristo, né? Sim, então, Eu me lembro de uma vez que eu encontrei eu morava em New Hampshire, encontrei um senhor. Em New Hampshire não há muitos brasileiros, então quando entrou um senhor na loja, eu fiquei, nossa, e começamos a conversar e eu chamei ele para ir na igreja, né? E ele falou para mim assim, olha, eu já fui cristão, mas eu fui tão machucado com igreja que hoje eu não quero ir para a igreja, eu estou procurando uma igreja perfeita. Quando ele falou aquilo, aí eu não pensei muito, aí eu falei, Eu não pensei muito, foi ótimo. meu amigo, então não vá não, porque quando você achar essa igreja, você não vai ser digno de entrar nela. Exato. Porque não existe isso. Todos nós temos falhas, erros, defeitos. Todos nós somos totalmente dependentes da misericórdia do Senhor. Então, a pessoa precisa estar com os olhos fitados em Cristo, para que a mente, a consciência não enfraqueça no Evangelho. Tem não sei se é um pregador, não sei se é um pensador, eu sei que tem uma frase que é mais ou menos assim, a pessoa vê e fala assim, nossa, eu não vou nessa igreja, essa igreja só tem um exemplo ruim. Aí ele vira e fala assim, seja bem-vindo, aqui tem espaço para mais um. É bem isso mesmo, é bem isso mesmo. Nesse sentido. As pessoas ficam muito preocupadas com o homem, né? Exato. Spurgeon fala algo parecido quando ele diz bem assim, se você ouvir alguém falando mal de você, não fique triste, você sabe que você é muito pior do que aquilo que eles estão dizendo. Sim, É bem isso mesmo. Sim, e é muito sério, porque a nossa consciência, por ela ter defeitos, ela também não tem muito equilíbrio. Né? E a gente sabe que existem muitas instituições, muitas igrejas que são abusivas. Elas têm líderes abusivos porque elas passam a querer que os membros defendam mais o que a igreja acha que é certo do que a Bíblia diz. Esse é o grande perigo. Aí as pessoas que são nesse desequilíbrio ou que talvez estejam, como que eu dizer, chamativas com o que a igreja fala, principalmente aquelas que afagam o ego, né? Então elas acabam vindo para defender a instituição e não a Bíblia. Então muitos líderes têm se aproveitado disso. E o Vini já falou, né, Thaís? Nós sabemos que você é esposa de pastor rica. E assim, você já presenciou esse tipo de instituição, que seja num compromisso, às vezes acompanhando seu esposo, ou até mesmo você prega, Thaís? Você prega. Não prega? Eu sei. Prego. Cara de pregador. Na oração, 5 da manhã, uma vez só, amigo. Não conta como pregador. Exatamente. Não conta assim. Com certeza uma semente foi lançada, né? Então, assim, você acompanhando seu esposo, você já presenciou, você já fez parte de uma instituição assim? Conversa conosco, conta seu testemunho. Então, eu vi um yes ali de trás. Então, quando eu estava estudando para vir, né, e eu sabia que ia ter essa pergunta, eu me questionei muito com o senhor se eu deveria falar ou não. Aí você fica à vontade de citar nomes, por favor. Sim. Não, porque nós queremos nomes, você porque realmente, eu não sei se a palavra se dizer se é vítima desse tipo de liderança, mas eu fui uma. A gente, quando esse tipo de pessoa, ele te atrai pela palavra. Começa pelo eis que eu te digo, e ali, depois que eles te captam com essa palavra, eles começam a te dominar. Eles vão usando o medo para te prender muito na mente. E você chega num ponto que qualquer decisão na tua vida tem que passar por essa pessoa. Seja no profissional, no ministerial e no conjugal. Porque você fica com medo de que se você ir para outros
Pecando. Porque aquele medo a forma abusiva que te tratam, é como se você não fazer isso, seu filho vai morrer. Se você não fazer isso, você vai perder o teu ministério, você vai voltar para o final da fila. Então, assim, a gente só liberta disso muito na palavra do Senhor. E não adianta, gente, você chegar, eu falo por mim, por eu ter sido uma pessoa que passou por esse tipo de liderança, chegar a outras pessoas e te ver sofrer e falar, olha o que está passando. E quando eu mesmo não despertar, falar assim, não, eu tenho que buscar na palavra do Senhor. Não adianta eu ir ouvir, porque muitas vezes eu ia atrás. É para mim ir ou é para me ficar? É para me fazer isso ou para me fazer aquilo? Mas quando eu me busquei no Senhor, eu me libertei disso. Eu vejo, tem pessoas que tudo que vai fazer, se não dar satisfação, sente que algo está errado. Sim. Sente, tô fora, eu não tô, tem alguma coisa errada comigo, tô pecando. E quando faz algo assim, que não dê satisfação, e por algum motivo deu errado, ai, tá vendo? Foi porque eu não pedi opinião para aquele líder. Na verdade, isso é um mercado de mercenários, né? Sim. Quando a gente estava eu já tinha me libertado muito disso, já tinha dado vários passos à frente, só que até quando nós decidimos vir para cá, eu ficava, se der errado, é porque eles falaram que não eram para ir, entendeu? Mas o Senhor não precisaria me trazer ou com visto ou sem visto, o Senhor só queria me libertar daquilo, entendeu? Dessas armadilhas que o inimigo usa, que eu falo isso que era uma armadilha. A gente sofreu por muito tempo, aprendemos muito, né? Mas não era necessário passar por tudo aquilo. E olha como Deus encontra os seus meios de libertar, né? Quando existe fidelidade e devoção, de fato, o Senhor, ele traça uma rota, mesmo que de fuga, para nos tirar de alguns lugares, onde nos tratam como produto. Porque eu sei que nesse momento você era usado como isso, como um produto, pela mão de obra, pelo que fornecia pela mão de obra, pelo serviço. E é o que eu disse, são mercenários. Porque não podemos chamar de pastores ou pessoas que servem ao Senhor. Quem serve ao Senhor atende somente ao Senhor. E entende que a palavra dele é princípio. E ela não pode ser negociada. Com certeza. E assim, cabe a nós enquanto igreja, sabe? A gente vai receber pessoas que passaram por instituições assim. E a gente ter aquela sensibilidade espiritual de olhar, de ter discrição, de ouvir. Porque a pessoa às vezes vem com um trauma tão grande, porque às vezes vai pedir um conselho e leva para o altar. E a pessoa fala para a igreja toda, viu? A Thaís, ela rebelou. Ela foi viajar no dia de culto. Não pode viajar no dia do culto. A Thaís foi embora para os Estados Unidos, abandonou seu ministério. Mal sabe que eu estou fazendo a obra do Senhor, às vezes muito além daquilo. Já foi para tantas nações. Sim, porque tem pessoas que vão ter dificuldade de confiar, porque foram feridas demais. Então, o nosso papel de igreja e também mostrar o caminho que existe, sim, igrejas que são cristãs. Não existe igreja perfeita, não é? Mas existem igrejas cristãs. Nisso que você está falando, Rafa, eu lembrei agora, a gente conheceu a pastora Bruna, ela congrega hoje no ministério de onde nós saímos para vir para os Estados Unidos, e a pastora Bruna, antes de conhecer ao Senhor, ela recebeu uma mensagem, eu não vou chamá-la de cristocêntrica, que a pastora Bruna autoriza que testifiquem isso, que falem. E ela foi enganada, Bretinha, porque ela entrou para uma seita, literalmente uma seita, de um homem que se dizia cristão e utilizava do dom profético para juntar aquele povo. Ele servia a outros espíritos, aí um contexto espiritual muito profundo, e esse homem, ele manipulava aquelas pessoas e dizia exatamente isso. Se você for para tal igreja, então você não pertence mais a essa. Então você pode seguir, mas a salvação está nessa aqui, nessa congregação. Esse homem comprou casa com o dinheiro dos irmãos, comprou, enfim. E quando ela saiu e foi para onde nós congregávamos, ela chegou muito ferida, muito machucada. E não foi muito compreendida durante esse início desse trajeto, porque ela vinha com uma visão totalmente contorcida do que era o evangelho. Entendeu? Tomada por pura emoção, pela voz da consciência que queria operar e dizendo que era o Senhor, e até que ela fosse ensinada, sangrou tanto, doeu tanto nela desaprender, sabe? Então é um descompromisso com a alma, com a vida, né? E nós temos que ter essa paciência que ela falou, nós temos que entender que quando essas pessoas chegarem, a gente precisa recebê-las, e como a Betinha já falou, antes de olhar e dizer caiu, diga,
podia ser eu no lugar. Não, e eu imagino assim, eu também já presenciei, Thais, eu imagino que a sua dificuldade, a sua visão deve ter sido parecida com a minha. Aí eu olhava o pastor, aí o pastor falava assim, gente, vocês não veem no culto, vocês, né, a gente tá aqui para adorar, vocês não precisam. Aí eu ficava pensando assim, meu Deus, tem determinada instituição que se você não for no culto, no outro dia você tem que dar satisfação, e fora que você pode ser que você vai ser um motivo de correção no altar. Eu não sei você, eu ficava olhando e falava, uau! Forte. Forte. Fala conosco do Puxando o Gatilho. Gente, vamos lá. A gente tem um quadro que é Puxando o Gatilho. E eu quero fazer uma pergunta e quero que cada um de vocês responda de forma sincera, do jeito de vocês, com a visão que vocês têm, e compartilha com a gente isso. A minha pergunta para vocês é: crente pode julgar, especialmente líderes podem julgar os seus liderados? Fala de para mim. Vamos começar um pouco. Mas tem representante. Já foi calculado isso. Você viu que todo esse assunto se encaminhou para essa pergunta, né? Você vê. Eu achei interessante, Vini, essa... Te acho muito sincero, pode falar. Essa questão, porque eu, pelo menos eu penso assim, tá? Às vezes eu viajo um pouquinho, então vocês viajam comigo. A gente vai junto. Eu penso muito assim, Satanás, né, o inimigo das nossas almas, ele não mudou muito as estratégias dele, né? A gente vê quando ele tentou Jesus, ele tentou com a palavra. Aí hoje, tudo que você vai questionar uma pessoa, ele joga essa para você. Ah, mas a Bíblia diz não julgar. Você está me julgando, você está me julgando, mas você está tentando confrontar o pecado que aquela pessoa está vivendo. Sim. Aí ele já joga aquela, não, você não me julgue, não pode me julgar. Então, ele usa esse gatilho, né, exatamente esse texto ali, para você não confrontar o pecado. Ele quer viver naquela vida de libertinagem, né, sem ser confrontado, porque você não pode julgar. E isso acontece muito no meio cristão, no pessoal lá fora, né? E as pessoas não entendem que quando nós amamos um pecador, a gente vai confrontar o pecado. Exato. Você vai chegar e falar, olha, você precisa mudar de vida, isso não está certo. Eu não vejo isso como um julgamento, eu vejo isso como um ato de amor, sabe? De querer que a pessoa sobressaia daquela vida. Jesus mesmo era assim, né? Todo mundo que ele encontrava, o que ele falava? Agora vai, não peques mais. Aquela vida você não pode viver mais. Julgou, mandou ela mudar totalmente de vida aí. Exato. Então, por que hoje em dia nós não podemos confrontar o pecado? Por que hoje em dia o confronto é visto como um julgamento e você não pode falar? Sim, eu gosto muito assim de levar no sentido de fazer 3 perguntas. Qual a motivação do que você está confrontando a pessoa? Qual a sua base para confrontar a pessoa e o objetivo? Porque qual a minha motivação? É acusar? Ou confrontar? Exato. A minha base é a palavra? Ou eu estou usando os meus próprios critérios? E o objetivo? Qual que é o objetivo seu? Envergonhar a pessoa ou trazer a pessoa para perto? Então, eu acho, assim, concordo em gênero, número e grau, teacher, né? Desculpa. Não posso discordar mais sobre isso, jamais. Eu concordo. E eu vejo muito isso, assim, as pessoas, igual você falou, vendo como justificativa para pecar. Exato. Sabe? As pessoas são muito dodói. A gente não pode confrontar pecado, a gente tem que realizar. Então, assim, Jesus confrontou. Cabe a nós, enquanto cristãos, como que a gente vai discernir, gente, o que é certo e o que é errado, se a gente não julgar segundo a palavra? Claro. Não é verdade? Se uma pessoa errou, eu vejo assim, uma pessoa, um exemplo, caiu no erro da prostituição. Então, eu olho. Senhor, ela caiu. Mas me fala o que a tua palavra diz sobre isso. Isso. Agora traz para mim primeiro. Rafael, você está agindo assim? Rafael, o que você pode fazer para evitar? E se o Espírito Santo te levar aí até essa pessoa, aí você vai com o objetivo de trazê-la para perto do Senhor. Acho que tudo isso. Agora, líderes, mais ainda. Porque líderes, muitas vezes, eles vão ter que fazer esse critério de julgar, mas eles também vão ter que tomar atitudes, segundo os erros.
E eu vejo assim que tem muitas pessoas que não são líderes e querem ditar a forma com que o outro vai ser corrigido. Aí eu acho que é onde vai o nosso limite, né? A gente tem o limite de não ser hipócrita, de saber o nosso lugar, né? Eu tenho o meu lugar. Peraí, eu vou, mas o meu líder ali é a função dele. Agora Você sim. te chamou de teacher e ela. Mas pensando nesse contexto do que a Betinha e a Rafa falou, imaginem hoje, nessa atualidade, com essa geração, se a cena de Jesus no poço com a samaritana fosse gravada. Ele olhando e falando bem assim, e aí, como é que você tá? Eu sei, tu tem 5, e o que você tá agora não é teu. E aí? Ela falou assim, você tá julgando, A resposta de Jesus ia ser muito, muito simples, falou assim, não é dela, se não é dela, não pertence. Eu vim aqui para justamente mostrar isso para ela. Eu acho interessante porque, um exemplo, eu caí. Aí eu fico buscando os erros dos outros por vingança, para dizer, você também caiu. Verdade. Ele está justificando, né? Exatamente. Então, eu não estou julgando segundo a palavra do Senhor, estou julgando segundo os meus critérios de vingança, porque eu quero que o outro também passe pelo que eu passei. Não, peraí, você pecou. Agora eu estou na palavra, agora eu sou cristã, só eu, religioso puro. E a própria palavra nos julga, né? A própria palavra nos ensina e nos julga mesmo. Se você pecou ali, a palavra existe ali, palavra direta, e a palavra ela não tem meio termo, né? Ela é direta, ela é completa, ela é verdadeira, e aquilo ali vai de encontro com aquilo ali. Então, assim, se você olha para isso tudo e você vai olhar para a palavra está te julgando ali. Sim, não, ela julga o teu comportamento. Exato. Jesus no tempo, onde a gente pega leve demais. Exatamente. As pregações, né? Assim, Novo Testamento, os livros de Paulo, gente, né? Como que Paulo fala, ele é completamente direto, olha, não peca, se pecar, acontece isso, não faça isso, porque se fizer isso, então assim, nós precisamos, acho que mais hoje em dia, olhar mais para a palavra, observar mais a palavra, observar mais, sabe, o que a palavra quer dizer para nós, porque daí a gente para com esse negócio de quando eu venho falar algo, eu vou falar algo da palavra para você, não, mas pera lá, você está me julgando? Então não é assim, sabe? E a gente arranja uma forma de estar ali, sabe, justificando. Exatamente, justificando os nossos erros, que é o que a gente volta novamente a falar. A gente usa a própria palavra para justificar os nossos erros e continuar errando, continuar pecando, porque não pode, eu não posso ser julgado. A gente vai fazer o que Paulo fez, né? Miserável homem que sou. O livro de Apoio traz o exemplo de Davi com Natan, quando o profeta Natan vai repreender Davi. Davi estava com a consciência tranquila por ter matado Urias, casado com Batseba, e tô de boa, né? Em segredo que ele armou isso. Aí Deus vai lá em segredo, né? Também. Meu amigo Natan, confronta ele. Mas eu acho fantástico que Davi aceitou o confronto. Esse o objetivo, levar ele ao arrependimento. Exato. Porque não é porque também a gente errou que a gente não tem direito, né? Não tem acesso ao direito. Meu pai, me perdoa. A gente não tem acesso ao perdão. A pastora tá aí. Eu concordo plenamente. Senhor, não comente, a gente quer te ouvir. E aí? Ai, meu Deus do céu. Fala com a gente sobre isso. Já acabou, meu Deus. Acabou minhas falas. Já falaram tudo, já disseram tudo. Então, assim, e encerrando, que triste, né? Mas, enfim, encerrando. Chama ela de novo, por favor. Eu acho que foi o povo. Então, a gente não perca não, Betinha vai ser lá domingo. Exato. Tudo que foi dito aqui, um panorama, a gente passou de leve para tudo que vai ser compartilhado lá, né? E, gente, se é a Betinha que vai dar aula, eu queria estar, mas eu não posso. Então, esteja. Tem muita... Vocês participam das classes, vocês podem falar, né? É uma bênção. Compartilha. Mas antes de finalizar, eu quero fazer uma última pergunta para Simone. Nada que você não saiba responder. Nesse contexto todo, Simone, eu quando mais jovem, gente, mas eu sou jovem, tá? Mais jovem. Eu quando mais jovem, eu caí no engano de não colocar a minha consciência diante do Senhor e não apresentá-la e não fazer com que ela submetesse ao Espírito. E eu sei que você já deve ter vivido algum momento onde você precisou colocar a sua consciência em oração, submetê-la em oração.
O que eu quero te pedir é, deixa um conselho para mim e para minha geração, como nós podemos fazer isso em oração. Como nós podemos evitar sermos tomados e dominados pela nossa consciência. Porque hoje, para os jovens, a palavra consciência vai muito além de um termo. E a gente precisa entender que submeter ao Senhor é o único jeito de escapar. É porque ele é o único que nos julga verdadeiramente. Exatamente. Então me deixa esse conselho para todo mundo que está assistindo, por favor. Olha, Vini, a palavra do Senhor, ela é bem clara. Contando de uma experiência bem rápida e deixando para você e para quem está nos assistindo, que nós precisamos conhecer a palavra do Senhor, verdadeiramente. Porque quando nós conhecemos a palavra do Senhor, nós somos libertos de muitas coisas, de julgamentos, de situações, nós somos libertos de muita coisa. Então, quando nós conhecemos verdadeira a palavra do Senhor, nós aprendemos dia após dia a submeter ao Espírito Santo. Porque eu acho que não é nem questão de segredo. Quando nós nos submetemos ao Espírito Santo, a gente consegue submeter a nossa consciência, os nossos julgamentos, seja o que for. Eu sempre ouvi assim, ok, então sua consciência é seu guia. Não, a nossa consciência não é o nosso guia. O nosso guia é Jesus, é o Espírito Santo. Quando eu submeto a minha consciência ao Espírito Santo, aí sim, facilita tudo. Fica muito mais fácil da caminhada, de tudo acontecer nas nossas vidas, sabe? Tudo que eu vou fazer, o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele te leva a Deus. O Espírito Santo que conhece a vontade do Senhor, é o Espírito Santo que conhece tudo de Deus. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Então, quando assim, você se submete à voz do Espírito Santo, você consegue aprender a ouvir, entender a voz do Espírito Santo, aí sim, você consegue submeter a tua consciência ao Espírito Santo e ser guiado por ele. Porque nós somos guiados pelo Espírito Santo. Quando nós somos guiados, aí fica muito mais fácil da nossa consciência nos enganar. Sabe? Que nós falamos muito sobre isso no início, né? Sobre o engano da nossa consciência. Então, quando isso acontece, nós conseguimos realmente submeter a nossa consciência e aprender mais do Senhor. E a palavra do Senhor nos ensina todo dia. É necessário conhecermos a palavra do Senhor. Todos os dias. Quando nós conhecemos, nós conseguimos, assim, caminhar, tornar isso tudo mais fácil. E aí a gente para com essa situação de que a tua consciência é o teu guia. Nós precisamos entender, nossa consciência não é o nosso guia. O nosso guia é o Espírito Santo. Ela tem que ser submetida ao Espírito Santo para que tudo aconteça. Então, assim, conhecendo a palavra do Senhor, eu acho que é tudo. Eu conhecendo a palavra do Senhor, fica tudo mais fácil. Fazer com as três. PhD, doutorado, mestrado. Que o Senhor, português, inglês. Que o Senhor faça sua voz ouvida em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Gente, acabou. Vamos fazer. Mas elas vão voltar, né, produção? Vão voltar. Ainda mais pelo que elas trouxeram. Elas vão voltar, produção. Gente, muito obrigado. Vocês são uma bênção. Uniformizadas, organizadas, extraordinárias. Aqui, nós já terminamos o nosso debate. Vamos para o nosso café, né? Continua aí, Rafa, que eu vou servir o café para elas. A fala do café não vai ser nossa, Vini. Não. Olha, Vini, a gente assiste, né, o Café com Debate, somos aquelas pontuais, sempre estamos ali assistindo. Pior que é verdade, sempre tem comentário da Betinha. É verdade. É um programa do meu coração, gosto muito de assistir, aprendo muito, né, e já fico ali doidinha para chegar logo à escola dominical para me ver o que tá falando a lição. E vocês sempre servem um cafezinho, mas o Girê não poderia vir e tomar só um café. Olha lá. O Girê é mais do que um café, né? Irmão. Ele é um propósito. Deus ainda honra na terra, viu? Deus honra na terra. Deus honra. Deus honra na terra. Deus escuta. Aleluia. Oi, gente, muito obrigado por terminar de servir o café. Eu fiquei até hoje. O que eu vou falar? Deixa ela falar do Girê. Continua, Betinho. O Girê é um café missionário, né? E às vezes a gente fala de missão e às vezes a gente acha que o dinheiro do Girê, ele só vai ajudar o irmão lá na África, lá na Índia, mas na verdade essa pequena equipe que vocês estão vendo aqui, ela é muito pequena
pequena se nós formos contar todas as irmãs que cooperam com o Café Girê. Muitas irmãs, às vezes, começam a fazer um bolo e o Café Girê compra o bolo daquela irmã para colocar ali para vender. Começa a fazer essa, Beth, eu estou fazendo salgadinho, e o Café Girê começa a comprar o salgadinho daquela irmã para colocar ali para vender. E isso está ajudando muitas das nossas irmãs aqui locais. Às vezes passarem um momento difícil na vida, às vezes sobressaírem um momento, meu esposo está sem trabalho, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, e o Café Girê às vezes está ali comprando um salgadinho para revender, para fazer um trocadinho e ao mesmo tempo ajudando um missionário local. Glória a Falta Deus. capricho, né? Gente, vocês estão... Equipe, dá um zoom, o máximo zoom que vocês puderem. O máximo. Olha isso aqui, cadê? Olha isso aqui. Você tá vendo? Ô, Senhor, melhor a câmera. Aqui, ó, olha isso aqui. Gente, olha o capricho disso aqui. Como é que você termina uma EBD e não passa para comprar um negócio como um negócio disso aqui? Exatamente. Ô, irmão, investe, tá investindo em vidas, Exato. E é interessante isso que a Beth falou sobre ajudar as irmãs local, que eu sou prova viva disso. Que quando eu passava pelo Café Girê, assim que eu cheguei, eu falei assim, queria ser daquele departamento. Mas eu cheguei um dia, eu estava num dia de desespero, recém-chegado, dificuldade financeira. Eu falei, meu Deus, o que eu faço? E eu fui mandar mensagem para a Betinha. Eu falei, ofereci meu trabalho para ela, né? Eu sei fazer isso, sei fazer aquilo. E aí ela me convidou para fazer parte do time mais profundamente e mudou totalmente a minha vida em questão de ajudar. Eu estar servindo a obra. Isso aqui é E me abençoou. E nunca mais sai aqui, ó. O falar dela, ela vem assim, olha. Só sai para abrir filiais, né? Só para abrir filiais. Glória a Deus. Gente, eu vou passar o café para vocês. Vamos passando. Sem açúcar, tá? Sem açúcar. Não, é legal. Nossa, que Vai nos prefiro. deixar ficar acordado à noite. E vou passar para a Rafa. Nós agradecemos vocês, voltem. Vocês são uma bênção para a nossa igreja, para a nossa comunidade. Vocês compartilham sobre a nossa vida e com certeza são um diferencial no meio dessa geração. Muito obrigado. Tintim de crente. Que honra, viu? Obrigado, gente. Fiquem com Deus e até o próximo episódio, porque a gente vai ficar com isso aqui.